Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Imigrante Rico Podcast, onde conversa com imigrantes que conquistaram sucesso na terra do Tio Sam. Estão dispostos a compartilhar essa história com vocês, mostrando como todos conseguem alcançar sucesso aqui com muita dedicação, destacando fatores importantes para chegar aonde estão. E a minha convidada hoje é a Geisiana Soares, natural de Governador Valadares e morou em Fernão Estoril, em Minas Gerais. Estudou em escola técnica no Brasil, em programação de softwares e em informática. Profissional na área de investimentos e corretora de imóveis. E hoje eu estou aqui com você, né, Geise? Comigo. Bem-vinda. Obrigada, meu querido. É um prazer imenso te ter aqui hoje. É sempre bom. Eu só não sei se a gente vai sair daqui hoje. Se a gente não sair daqui hoje, tem amanhã, né? Versão 1, 2. Parte 1, parte 2. Porque juntou nós hoje, a gente conversa mais do que... Sensacional. Mas o meu trabalho aqui é escutar. Já tive feedback nos últimos podcasts. Falou, Thiago, você tá participando muito, hein? Menos. 2 vezes. Aí a segunda já tem que escutar. Eu não posso fazer podcast não, meu filho. É porque... ninguém fala. Aí ninguém fala, a gente só fica lá. Eu estou aprendendo. A gente é de família de 10. Somos 10. Minha mãe e meu pai não tinha televisão, não tinha rádio, então fez 10, tá? São 10 filhos, eu sou a 10ª. Uau. Maria é a primeira, eu sou a 10ª. Então... você é caçula? Não fala caçula, senão ela te bate. Ela é a primeira, eu sou a 10ª. Você é a 10ª. Ela é a parenta e você é a caçula. Não pode falar não. Então, o que acontece? A gente já tem esse costume, né? Porque todo mundo quer falar em cima do outro. Então a gente fala alto e tem que levantar a mão para falar. Igual o grego. Exatamente. Então, se você tá falando e eu quero que você me ouça, eu falo mais alto. O outro vem e fala mais alto. Então, a gente começou a falar, olha, eu quero falar. Então, levanta a mãozinha. Se você quiser falar, levanta a mãozinha. Beleza. Eu tô muito contente que a gente conseguiu fazer isso. A gente trouxe a primeira aqui já. Então, a gente agora trouxe a 10ª, né? E eu sou seu fã. Eu admiro muito seu trabalho, tenho acompanhado o que você tá fazendo. O trabalho de vocês em equipe, o seu trabalho individual. E... eu sei que eu falei no começo que você é de GV, mas conta pra mim, você nasceu em Governador Valadares, mesmo daquela cidadezinha do lado. Se eu pegar a sua identidade, tá o quê? Nasci em Valadares. Menina, nem que seja para um dia que eu fiquei lá, foi em Valadares que eu nasci. Mas isso não é nem muita vantagem, porque pra pegar o visto é difícil, né? Dizem, né? Nós já não nascem em Valadares com green card? Eu acho que sim. Pelo menos eu já nasci na América. Porque... eu já falei com eles, eu nasci na América. Só não foi na do Norte, mas você não foi na... Mas, não, nasci em Valadares mesmo. E eu acho que eu fui uma dos 3 irmãos que nasceram em hospitais, o resto tudo foi em casa, tal. Aquele negócio todo da dificuldade, às vezes sem parteira, às vezes sozinho. Então, a nossa família sempre teve muita dificuldade, mas foi muita dificuldade mesmo. Então, eu nasci lá, mas logo em seguida fui para Fernando Estoril, onde eu morei, eu me considero de lá. Eu morei lá 13 anos, 13 para 14 anos, e fui morar em Valadares com a Maria. Certo. E a gente foi lá, eu fui morar lá para estudar. Certo. Para estudar, tentar fazer algo um pouco mais forte, melhor, para preparar para a faculdade. Certo. Como tudo muda, então fiquei lá de 13 até os 15 anos. Desculpa, até os 16. 16 para 17. Com 17 eu mudei para cá. Com 17 anos de idade? Então você veio jovem. Vim jovem. É, jovem. E aí você foi morar onde? Eu vim para Boston. Morei em Somerville. Eu morei um pouco em Somerville. Morei um pouco em Everett, em Chelsea. Sou menina do New England, minha filha. E, por último, depois que eu casei, fui morar em Everett e Revere, Saugus. Atualmente a gente está em Saugus. Mas quando eu vim mesmo foi livre, espontânea pressão. Então, eu não queria vir. A meu namorado, atual marido, morava lá. Então, você já viu, né? Eu falei que eu tinha que terminar o colegial. Eu tenho que terminar. Mentira pura, era porque eu queria ficar perto dele. Mas voltei, terminei o colegial. Não mudaria nada do que eu fiz hoje, porque foi o que ajudou eu estar onde eu estou hoje. Tudo o que aconteceu comigo. Então, nesse colegial que eu acabei, quando eu vim
eu vi que você também, você veio bem jovem pra cá. Eu vim pra cá com 14. Então você estudou aqui. Na verdade, eu parei de estudar, né? Mas é uma outra história. Então, eu não cheguei para, eu nem comecei a faculdade. Então, quando eu cheguei, 17 anos, como eu falei, eu sou a última de 10. Então, por mais que eu sou... E você veio porque suas irmãs já estavam todas aqui, né? Tinha alguns irmãos aqui. Eu vim porque a minha mãe mudou pra cá. Ah, sua mãe mudou pra cá, minha entendi. Mãe. Então, eu era de menor, eu não tinha opção. E por isso que eu falo que eu vim morar nos Estados Unidos por livre espontânea pressão, porque eu não queria. Eu queria fazer faculdade. Pra cá, eu tinha toda aquela coisa. A qualidade de vida no Brasil era... mas eu quero fazer isso. Você era caçula, né? A vida era boa. Mas nunca tive vida boa, não. Eu acho que é isso que me ajudou a ser como eu sou hoje também. Mas, assim, por mais que na época que eu nasci, na época que eu cresci, eu tinha os meus irmãos que já me ajudavam e tal... Era ainda difícil. Então, eu não tinha condição, minha mãe não tinha condição de me bancar lá e ela tá aqui. Certo. Então, quando eu mudei para cá, também era dificuldade de me bancar aqui sem eu trabalhar. Então, eu tive, com 17 anos, cheguei, já comecei a trabalhar. Qual que foi seu primeiro emprego quando você chegou aqui? Fui house cleaner. Eu acho que Foi limpar a casa? Fui limpar a casa. Bom demais. Limpei casa por quase 8 anos. Por quase 8 anos? Quase 8 anos. Aí, eu comecei a limpar pra Mas você terminou o segundo grau? O meu segundo grau eu terminei lá. Aí quando eu vim pra cá, eu não podia ir pra escola aqui. Nem pro high school, porque eu já tinha... o colegial eu já tinha completado. Então eu não pude. Então eu não sabia inglês, eu não tinha... Sabe que eu não sabia nada. Eu sei. Eu comecei assim. Então assim... mas eu sou muito teimosa. Então assim, eu limpava a casa, mas eu sabia que não era aquilo que eu queria pro resto da minha vida. Então, mas é aquela coisa, né? Limpa a casa dá dinheiro. Mas não é por causa disso. Não. Era porque eu queria fazer algo que eu gostasse. Certo. Então, para eu fazer algo... Mas eu não sabia que eu queria ser até quando eu crescer até lá, não. Aliás, eu não sabia até pouco tempo atrás. Vim descobrir o que eu quero ser quando eu crescer, depois que eu tornei... Você descobriu? Uma das coisas, sim. Agora eu quero outra. Eu sei o que eu não quero fazer. Mas o que eu quero fazer, eu tô nessa... O que você não quer fazer, Thiago? Por exemplo, eu não quero trabalhar de ajudante de pedreiro. Eu já fiz isso uma vez, entendeu? Eu tinha um amigo, enfim, o cara vai falar agora aí que eu tô contando a minha história, mas essa história é do caramba. A gente malhava junto e o cara não conseguia levantar peso, só porque ele era muito grande. E aí eu zoava ele, né? E a mão dele parecia uma pata de vaca, tipo, sabe aquelas duas gigantescas. Aí eu falei, pô, cara, larga de ser mole, coloca 2 placas de 45 aí. O cara não dava conta e a gente dava risada na academia. Eu falei, quero ver se você aguenta. Eu entrei de férias, né? Eu já tava no college nessa época. E aí ele falou, vem trabalhar comigo. Eu falei, pô, bico, vambora, $40 a hora. Servente de pedreiro. Eu falei, vambora, 40 a hora, pô, tava na faculdade, dinheiro demais. Naquela época eu tenho muito mais dinheiro que agora. Muito mais 2012, era muita grana. Eu fui. Vral, chego lá, cara, sobe no andaime, o cara vem com aquele negocinho de bobcat, joga lá aquele negócio de massa de cimento e vem com outro bobcat cheio de tijolo, daqueles grandão de parede de Home Depot. E aí eu pegando aqueles tijolos, um no braço, outro naqueles blocos de concreto, arrastando aqui em cima do andaime, balangando, colocando lá, e a mão do cara era uma pata de vaca, né? Então a colher de pedreiro dele era desse tamanho. Então ele pegava e fazia vral, com a mão, com a outra colocava o tijolo. Eu não durei 3 horas, pedi demissão. Fui pro carro esperar o dia acabar, mano. Falei, não dá não, irmão. Então, vai ver que na hora que chegou na academia já não tá aguentando mais, coitado. Mas é incrível disso, né? A força do cara pra pegar um bloco e a massa de concreto pra fazer aquilo ali. É o que ele fazia o dia inteiro, fazia com o braço e tal. E na academia o cara não tinha... Aposto que tinha um monte de menino. Por isso que foi pra academia pra sair correndo os meninos. Não, eu vou te falar um negócio pra você. Era pesado. Eu não iria não, meu filho, pesado. Não, era solteiro mesmo. Não. Esse é o famoso Mauro, enfim, uma história. Mas eu descobri que eu não quero ser isso. Aí depois eu descobri que eu não queria ser gerente do Cheesecake Factory. Porque eu comecei como busboy e tal, limpando mesa, fui subindo, né? Eu falei, pô, melhor que eu consigo aqui é ser gerente. O cara ganha menos que o bartender, então eu quero ser bartender, velho. Tô fora. Exatamente, vamos fazer outra coisa. E aí... E é bem isso. A gente sempre tá querendo ver o que a gente quer ser quando crescer, a partir do momento que você tá. Então, você... eu sempre falo que o sucesso não é uma coisa que você chega, é uma coisa que você tá em constância. Mas você limpava a casa pra você? Você montou seu próprio schedule, trabalhava pros outros? Como é que era? Limpava a casa eu trabalhava com minha irmã, depois trabalhei com o meu irmão e surgiu a oportunidade de eu comprar o schedule. Então eu estava 1 ano e pouco e comprei o schedule de casa e passei a ser
Depois de 2 anos passou a ser chefe. Passei a ser chefe. Mas meu filho não é nada fácil. Mas por quê? Você estava mandando o trem? Meu filho, mas as responsabilidades também são, né? Antigamente eu só chegava, aparecia, trabalhava e ia embora. Mas todo mundo acha que é fácil. Não, vou vir para os Estados Unidos, vou... Super fácil. Eu amava o salário. Ser as patroas. Eu amava o salário. Você faz parte do grupo das patroas ainda? Ou já foi excluída? Não. Tem um grupo das patroas aí no WhatsApp, né? Você já ouviu falar? Não tô parte desse grupo, não. Então depois a gente conversa no off-topic. Ok, então vou chegar, porque eu acho que eu sou patroa. Então... depois de 1 ano e meio eu comprei o schedule, eu e meu irmão trabalhamos por mais um tempo, eu só parei, aí fiquei com o schedule sozinha, que ele pulou fora, que ele falou não é pra mim, e eu ganhava muito bem, igual você falou, ser house cleaner aqui, eu tenho orgulho de falar que eu fiz, porque eu fazia com amor e com muito bem feito, eu não fazia por quê? House cleaner eu vou fazer, eu não gosto, eu vou fazer mal. Não. Mamãe sempre falava, você não tem que gostar do que você faz. Você não tem que fazer o que você gosta, você tem que gostar do que você faz. Sim. Então, por quê? Porque isso vai fazer você fazer o melhor. Então, pra mim, sempre fazer o melhor é o meu goal. Você deu o seu melhor ali. Deu o meu melhor, tal. Aí chegou uma hora que o meu médico falou, olha, se você continuar fazendo esse seu melhor nesse trabalho, você vai perder sua mão. Eu dei um problema na mão que eu não podia continuar fazendo esse trabalho de repetição e tal. Então, eu tive que fazer a cirurgia e tal. Com isso, eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Isso foi em 2007. Tinha acabado de perder meu pai. Foi assim, foi bem traumatizante, tudo na mesma hora. Eu recebia, na época, que era $1.000 por semana, na época era uau, para passar a receber 400 para trabalhar lá no hospital, para trabalhar no escritório. Foi nessa época que você virou assistente? Eu já era assistente das meninas, eu sempre trabalhei com a Maria. Não, mas medical assistant ou enfermeira, como é que foi que você entrou nessa? Eu era billing coordinator, mas eu comecei como tipo medical assistant, assistente de enfermeira. Aí você vendeu schedule? Não vendi, não. Eu continuei de patroa. Continuou de patroa. Continuei patroa ainda, porque ainda dava aquele... Funcionava, tá, gente? Porque empreendedorismo aqui não sai do coração, não sai da cabeça. Não. E de onde que veio esse sangue de empreendedorismo seu? Eu acho que da minha mãe. É da minha mãe. Porque minha mãe, minha filha, qualquer coisa, ela dava... 10 meninos, hein? Tinha que ser. Minha filha tem que saber fazer muitas coisas. Mas não é por causa de ser só... é porque ter que procurar saídas aonde não tem. Então, eu acho que empreendedorismo não é só fazer algo, mas sim procurar algo que ninguém está procurando para resolver um problema. Isso aí. Então, eu sempre fui de olhar assim, eu nunca fui de não, o meu sempre é maybe. Eu nunca tenho não, talvez, até a minha cabeça bater e falar assim, agora é não mesmo. Agora é não. Por quê? Porque eu acho assim, olha, antes de eu tentar tudo quanto é coisa e pensar o que eu posso fazer para melhorar ou para conseguir algo, eu não vou desistir. Então, eu sou cabeça dura. Você é brasileira. Não desiste nunca. Não desisto. Aí você foi pro hospital. Então, aí você trabalhou 5 anos lá. Trabalhei 5 anos no hospital. Comecei como assistente e tal. E eu fiz o meu próprio trabalho. Então, eu comecei a ajudar com uma coisa, ajudar com outra. E eu sempre fui bem saída para trabalhar, para aprender coisas novas. Então, eu comecei a aprender outras coisas que não era do meu ramo, mas eu estava ajudando. Quando eu passei, fui promovida com menos de 6 meses, depois fui promovida de novo. Cara, é muito importante isso. Eu vou dar uma paradinha aqui rapidinho, que para quem tá acompanhando a gente aí, olha só o que ela falou. Eu não fazia só o que eu tinha que fazer, eu fazia mais. E com isso ela foi promovida. Sem dúvida nenhum, é um dos fatores que leva o imigrante a ter sucesso aqui, não é? Com certeza. Esse negócio de ser meu trabalho. Não é meu trabalho. Não é meu não existe. Faz mais do que você deve, que você vai receber mais do que você faz. E não era porque eu queria receber. E você, eu acho que esse é o segredo. É você fazer porque você quer fazer o seu melhor. Eu quero aprender. Eu quero crescer. E eu queria crescer. Eu não queria ser mera... Eu nunca quis ser. Eu já estava pensando assim, meu Deus, eu quero ir para a faculdade, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu já estava pensando lá na frente. 10 anos. Então, quando eu passei a fazer isso, eles falaram, olha, vamos criar essa posição para você. Então, eu criei uma posição de billing coordinator. Eu coordenava todas as contas de seguro e tudo desse departamento de sports medicine, que é a medicina de esporte, com os melhores doutores do mundo, os melhores Onde que era esse sports medicine? No MGH? É no Children's Hospital Boston, só que é um departamento que trabalha só com parte de atletas, com o balé de Boston. Então, assim,
são top de linha. Então, assim, eu não podia... eu queria dar o meu melhor. Então, eu estava ali com os melhores, eu quero fazer o meu melhor e eu quero ser melhor. Então, eu fiquei lá mais 3 anos como billing coordinator. Quando eu tive que sair, não tinha ninguém para me repor. Eles não queriam deixar eu sair de jeito nenhum. Eu tive que treinar alguém. Outra história. Mas eu queria continuar ali. Eu não pude. Só que uma coisa que eu te falei que eu não quero ser, que você falou assim, eu não sei o que, eu sei o que eu não quero ser, eu sei o que eu não quero ser quando eu crescer, é continuar num lugar que é um escritório fechado, onde eu não posso sair, me expressar, conversar, sabe? Ensinar. Então, eu sou muito de ensinar. Então, isso eu sei que eu não quero mais. Então, eu não queria sair daquilo por causa da segurança. A gente geralmente tem medo do conforto estável e sair. E aí você estava com o schedule de casa, trabalhando no hospital? Trabalhava no hospital, ainda era assistente da Zélia e da Maria, porque elas eram corretoras na época, eu ajudava elas com... O famoso focinho de porco. Fazia tudo. E assim... Severino. Mas eu não importava. Mas eu não queria o estresse delas. Eu vi o estresse que o mercado imobiliário, clientes, advogados, tudo que você passava. Eu não queria aquilo. Então, eu estava contente, era supervisora, eu estava para ser promovida de novo e tal. Então, só que a minha mãe adoeceu. Sim. Eu acho que a Maria até comentou também. Foi mais ou menos que 2010, né? Foi 2010. 2010 ela adoeceu, a gente soube que ela estava com uma doença terminal. Então, daí a gente tinha que escolher o que a gente queria fazer, como a gente queria fazer. Em dezembro, ela ficou muito mal, de 2010. Então, quando ela ficou muito mal, ficou em coma e tal, a gente decidiu, os irmãos, que tinham 7 aqui, aí os 7 estavam aqui, só tinha uma no Brasil, somos 10, mais 9 vivos. Então, temos 8 aqui e uma no Brasil. Então, a gente fez que todo mundo ia ficar com a mamãe 2 vezes na semana, para ela sempre estar 24 horas, pelo menos, com um filho. Então, a gente fez um schedule. Para fazer isso, a gente precisava pegar dia de folga no trabalho. Então, estava ficando cada dia mais difícil eu conseguir conciliar o meu trabalho no hospital e a minha mãe e as outras responsabilidades de esposa, de trabalho secundário e tal. Então, nessa época, deu que a minha carteira de trabalho também estava expirando e eu não tinha condição de renovar. E te perguntar, teve mais ou menos algo disso, né? Sua carteira de trabalho de Workers Permit. Então, eu sempre estava direitinho por causa de certas coisas que aconteceu com um advogado que é muito conhecido por aí. Sim. O meu caso estava todo certo, mas todo mundo que ainda que tinha passado por ele, eles cancelaram. Então, até... explicar que focinho de porco não é tomada, demora. Então, o hospital era restrito também. Então, eu sabia que o hospital ia acabar. Você demorou mais ou menos aqui 1 ano para você renovar os documentos, não foi? Nada. Eu acho que demorou bem uns 4 anos. Uau, foi tudo isso. Foi bem uns 4 anos. E aí, nesse tempo, você saiu do hospital e aí você teve que encarar... Fui encarar o real estate porque a minha irmã falava, Maria, Geze vem, você é boa, você tem venda na veia, você é boa com pessoas, vem. Então, essa época eu fiz assim. Ela estava certa, né? Mary estava certa. A Mary eu acho que estava certa. Então, mas é aquela coisa, eu sabia que eu tinha isso. Eu vendia joias, semi-joias, eu saía fazendo festas vendendo semi-joias, vendia muito por semana. Isso tudo nessa época, tá? Vendia tudo. Eu já vendi passagem, já vendi tudo que você imaginar. Você fez curso de Renaudê no Brasil? Foi por isso? Renaudê? Não tinha Renaudê na sua época, não, né? Não, o que é Era Avon, tô zoando. É isso, quando você mora muito tempo na América, você nem sabe o que é Renaudê. Uma hora você faz um Google de Renaudê que você vai ver. Não, você tem um Google, você é o meu Google. Não, mas Renaudê é uma pirâmide, talvez que não é uma pirâmide, que é igual a Herbalife, entendeu? Tá. Não era... É um multilevel marketing de vendas, que a galera fica rica, anda de BMW. Esse era um multilevel, era um multilevel, mas esse era bem legal, eu fazia bem, amava, era festa, gente, eu amo festa, pessoas. Você vendeu Melaleuca também? Não. Ah, tá. Não, eu vendo Avestruz Master? Não. Telex Free? Não. Mas just check. Não. Multinível é uma coisa. Então, mas já vendi Natura. Herbalife? Herbalife, não. Não. Eu não precisava emagrecer na época. Se eu precisasse, eu acho que eu venderia. Eu sou de vender o que eu acho, o que eu acredito, o que eu gosto. Então, assim... Você tem que acreditar no trem pra você vender ele. Ninguém vai me pegar
tentando vender uma propriedade para um cliente meu que eu não acho de coração que seja bom para ele. Ou um investimento para Caramba, eu deveria ter comprado aquela propriedade em Cambridge, então? Então, eu consegui até uma coisa melhor agora. Mas depois a gente conversa sobre isso. Isso é okay. off. Mas deixa eu te falar. Assim, antes de eu pedir para passar alguma coisa para você, eu procuro muitas outras coisas. Sim. E no investimento, eu gosto muito da parte de investimento. Então, quando eu comecei a trabalhar no real estate, eu queria com compradores, com vendedores, e comecei assim, mas eu comecei numa época muito difícil. Eu só queria... Logo em 2011. Quando estava começando a parte mais de short sale e de foreclosure, que é pessoas que estavam perdendo as casas. Sim. Ou que estavam sem pagar muito tempo, ou as casas valiam 300 e eles tinham pagado 600. Então, isso que chama o short sale, quando você vende uma propriedade abaixo do preço que ela vale. Então, short, ela tá short. Sabe o que eu não entendi até agora que eu tô perdido? Eu acho que você tá me acompanhando, você tá perdido também. Como é que você aprendeu inglês no meio do caminho desse trem? Você estava estudando? Você estava limpando casa? Como é que foi o inglês? Não estudei, não. Eu fiz, eu acho que umas 2 classes 20 anos atrás e para pegar o Hi, how are you? E você falou, Min tá aqui, mas Min quer tá lá e foi embora. Tá. Não, aí eu comecei com o limpar a casa, eu tentava falar. Eu já falei com a cliente, eu tinha uma cliente... Conta pra gente as gafes aí. Meu Deus. E ela era uma gracinha, mas aí eu fui escrever para ela que os panos estavam os lençóis estavam na secadora. Então, eu falei assim, olha, para ela poder tirar. Aí eu fui escrever, the shit is in the dry. Traduzindo pra minha avó, o cocô tá na secadora. E era o sheets, né? Então ela saiu correndo pra ver. Então assim, mas eu nunca tive vergonha de errar. Ela achou que o filho dela cagou na... Mas ela ligou pra minha irmã e falou assim, eu levei um susto. Mas você não conta pra ela não, porque senão ela vai desistir de tentar. E ela fez muito bem, porque eu não tinha medo de errar, porque eu errava mesmo. E isso foi muito importante. Aí eu aprendi tudo de limpar a casa. Então, meu inglês pra limpar a casa era porque eu conversava e tentava aprender, e eu sou self-taught. Como é que chama? Como é que chama em português? Não. Como é que é self-taught em português? Autodidático, né? Você foi aprendendo. Então, eu sou autodidata. Então, foi tudo mais demorado. Então, eu queria, assim, dormir, depois de 2 anos, já acordar e saber o inglês. Eu estava assistindo muito Matrix na época, né? Conecta o cabo aí. Exatamente. Mas aí, o que acontece? Eu aprendi o de limpar a casa... todo o vocabulário daquilo. Mas a gente sabe que o vocabulário de um ramo não vai para outro. Então, quando eu fui para o hospital, eu creio que foi muito bom para minha leitura, para minha fala, mas principalmente para minha escrita. Sim, o vocabulário, né, vai... Totalmente diferente. Foi igual eu, o vocabulário foi no posto de gasolina, no Dunkin' Donuts, no restaurante. Aí você varia, né? Então, aí quando eu comecei no hospital, eu tinha que escrever e-mail todos os dias. E para doutores, gente... E naquela época não tinha Google Translate, não tinha como é que fala? Grammarly. Exato, não tinha não. Aí eu colocava, eu ia perguntando no dicionário, eu olhando, eu demorava para fazer um e-mail muito. Então, assim, isso atrapalhava na minha... Eu até ficava mais tarde no trabalho para compensar. Ninguém sabia. Mas porque eu sabia que eu tinha que fazer meu trabalho e não estava conseguindo porque eu precisava fazer outras coisas. Então, mas assim, me ajudou demais. Eu aprendi a escrever, a ler muito melhor. Eu só lia livros em inglês. Para o commute, quando a gente ia de trem, sempre estava lendo jornal, qualquer coisa que eu via na minha frente para eu aprender o vocabulário. Então, eu acho que ajudou muito. Aí eu tentei ir para a faculdade. Eu estava no hospital ainda. Tentei ir para a faculdade, fui para o Bunker Hill. E eu queria estar no field de doctors, essas coisas assim, então eu estava começando. Então eu dei uma depressão muito profunda por causa de tudo que está acontecendo. Também foi perto da época que minha mãe ficou ruim e tal. E a sua mãe conseguiu? A minha mãe, ela faleceu depois de um tempo. Mas assim, aí depois disso, o que acontece? Eu associei aquilo que eu estava passando com estudo. Então, e era English 111, que é só... College Writing. Mas aí é isso que eu fui para fazer inglês. Eles me tacaram no college porque falaram que eu já tinha, o meu inglês era muito bom.
Então, tudo foi muito Você assim. fez o placement test e já chegou no college writing. Já chegou no college, eles queriam me colocar lá pra frente, não sei o que. Eu falei assim, não, meu filho, assim não. Então, assim, eu fui trabalhar no inglês mesmo, sempre no ramo que eu tivesse. Então, quando eu fui pro real estate, eu comecei a aprender o inglês do real estate. Do real estate. Então, e o inglês do real estate é um vocabulário muito antigo, né? Não só antigo, mas muito rico. Porque você consegue, tem muitas coisas, porque você bem trabalha latim, tradicional mesmo. E você conversa o quê? Com advogados o tempo inteiro. O tempo inteiro, os termos de financiamento são todos, muita coisa que envolve. Termos de laws, porque a gente faz de leis mesmo. Sim, de encumbrance. Então, tudo isso. E tal. Então, assim, ajudou muito. Então, eu acho que o meu inglês, eu acho que é muito bom, assim, é relativamente bom. Minha escrita é muito boa, mas realmente demorou um pouquinho mais por ser autodidata, por não ter ido na escola. Não, sim, faz. Mas eu vou te falar, não perde pra ninguém, tá? Não, a gente fala errado, mas fala. Do you know what I mean? Isso que desgrama de araminhas que estamos falando. Exatamente. É bem isso aí. Então, não, mas legal. E aí você chegou onde você chegou hoje, tá fazendo o que você tá fazendo. E nessa jornada de empreendedora, tá? Se eu fosse classificar a Geisa com perfil de empreendedora, certo? Eu fico imaginando, porque tem vários perfis de empreendedores, a gente já discutiu muito sobre isso. Fica à vontade com o chocolate aí, tá? Eu vou desenvolvendo a minha ideia aqui. Gente, isso aqui hoje aqui, ó. A gente só sai daqui quando acabar as duas garrafas, né? Não conta, meu filho. Eu tô pensando que é suco de uva, gente. É suco de uva da França, Bordeaux. Mas voltando. Muita gente... Eu trouxe o Jason recentemente do Santana's Properties, que é o irmão do Hudson, que eu tenho um orgulho muito grande quando eu passo ali na Broadway de Everett, eu vejo vocês. Quando eu passo na 93, eu vejo o Santana. Porque eu fui para uma das melhores universidades desse país e posso te falar com convicção que tem muitas pessoas com bacharelado, mestrado, doutorado que não tem 1/3 do sucesso que vocês têm. E tem gente que vai para o Gordon Institute da Tufts, ou vai para o MIT, vai para não sei onde, fica tentando inventar ideias de empreendedorismo. É porque eu acho que ser inteligente não basta, você tem que ser sábio. E aí que volta. Que tipo de empreendedora você é? Eu sou a empreendedora que quer resolver problemas de todos. Então, aonde eu estou, meu empreendedorismo é fazer outros até sucesso. Então, se você quer ter sucesso, me procura. Eu quero sempre estar dividindo com pessoas como fazer, o que fazer. Então, eu acho que eu sou um pouquinho de counselor, um pouco de consultora, tudo. Então, o meu foco de empreender é em investimentos, o que funciona para você no real estate. E a gente tem uma galera de São Paulo que acompanha a gente aqui. É muito legal você falar isso aí. Tem vários amigos que acompanham. Recentemente eu quase fiz um projeto com você em Cambridge, né? Assim, acho que foi mesmo Mas timing. Vai ter outros, não, sem dúvida nenhuma. Para você que acompanha a gente, tá? Eu brinco muito que na Flórida o mercado sobe de escadinha e desce de elevador. Exatamente. Eu falo assim, quando cai, despenca. Despenca, desce de elevador, é bem rápido. Elevador daqueles prédios chiques ainda, né? E aqui em Boston a gente é muito mais estável. Muito mais. Cai também. Sim. Mas é tudo mais sutil. E você já tem bastante experiência nesse mercado e essa personalidade sua é uma personalidade que me encanta, porque é de prestadora de serviço mesmo, entendeu? A minha preocupação total é o meu cliente. Não interessa, não tem cifrão na testa. Isso é uma coisa que eu aprendi com a Maria. O cliente não tem cifrão na testa. Eu ajudo a pessoa que vai comprar Ele não casa. É um número. Não é um número. A pessoa que vai comprar uma casa, eu já ajudei pessoas a comprar casa de $50 mil. Amazing. Que assim, não deu nada de comissão e deu o mesmo trabalho ou mais do que uma de $1 milhão. Sim. Então, assim, mas é o mesmo serviço que eu quero prestar, porque para mim o que importa é aquela pessoa, o que ela tá pegando. E se não for bom para ela, não tem ninguém que me faz vender para ela, não. Eu não consigo. Cara, é muito legal. Então, assim, agora no empreendedorismo é mais isso. Eu quero empreender o quê? Em propriedades. Eu quero empreender em coisas que eu vou ter como passive income, um income passivo, uma renda passiva, para quê? Para que eu possa fazer as coisas que realmente importam na minha vida. Para que você possa ter paz, né? Para que você possa e o que realmente importa na minha vida? É eu poder ensinar outros como fazer. E aí você está fazendo a minha próxima pergunta, né? O que você valoriza nessa jornada sua?
Eu acho que é ver, né? Esses valores, esses ideais seus. Eu acho que é ver investidores no ramo do real estate, mas do mercado imobiliário, mas não só em compra e venda de casa, mas em flip ou development, em todo tipo de investimento no real estate, inclusive a gente chama de angel investor, o investidor anjo. Tem tanto tipo de jeito de você empreender e ter um retorno que eu quero fazer tudo, mas eu não tenho como fazer tudo. Tem que ter foco, né? Mas é tanta coisa que você pode fazer para você conseguir fazer o seu dinheiro trabalhar para você, que é fora do gibi. Então eu quero poder abrir para todo canto do mundo e falar, vamos fazer, dá para fazer. Sim, é possível. É possível. Então eu acho que essa é a parte, eu quero poder ensinar outros. Então eu poder ver um investidor que começou do zero, tenho vários que começaram em 2014, 2015, que agora tem milhões e milhões em portfólio, em patrimônio. Sim. Tem que comprava comigo o apartamento de 70 mil e agora está comprando 2,5 milhões, 3 milhões, 4. Então, isso para mim, gente, não tem coisa melhor. Mais gratificante. E quando eu comecei, gente, era muito difícil. Ai, Tiago, uma casa para fechar era 2 anos, um short sale. Porque a gente não só vendia, a gente não queria vender propriedade, porque a gente queria fazer de tudo para a pessoa ter o menos dificuldade possível, porque ela estava perdendo a casa. Ali muito tempo. Ela estava perdendo a casa. Então, a Maria, os deals demorava muito tempo para fechar. Então, a gente não queria trabalhar só por trabalhar. Então, eu trabalhei numa época muito difícil. Eu passei pelo 2008 como assistente das minhas irmãs. Então, a gente tem uma noção dos mercados, desses mercados difíceis muito. O que eu falo muito é isso, né? Vocês são testadas. E o Matheus, produção, estava perguntando antes da gente começar sobre como é que eu decidi ajudar ou em qual tipo de investimento eu ia ajudar, o que eu ia fazer na área do real estate. E foi meio que natural. Foi bem natural, porque eu tenho muita vontade de ensinar. Então, eu vejo comprar e vender casa com maior carinho. Vou te trazer para o meu masterclass, então, hein? Pode, mas quando eu vejo um projeto aí que a gente está cozinhando, tem um projeto. Menina. Tem que falar? Não, a gente deixa só o projeto. Segue aí, comenta que em breve a gente divide, mas acho que você vai ser uma mentora boa pro projeto. Então, o que acontece? Eu vejo o potencial, eu vejo assim, uma casa toda quebrada ou um tipo de investimento, eu vejo lá na frente. Então, eu não estou olhando 300, 400, 500 dólares de agora. Eu estou fazendo o cálculo igual eu sento com um cliente, sentei ontem com um cara do banco. Estava lá abrindo minha conta, falei com ele, meu filho, por que você está sentado no seu equity? Vamos comprar uma propriedade. Eu fiz a conta já com pegou ele. o 401k do cara com o life insurance dele? Em 5 minutos, enquanto eu estava fazendo um wire, eu falei com ele, olha, você pode fazer isso, isso, isso e isso. Se você fizer isso, você vai pegar aquele. Mas só vou ter 300 dólares de lucro. Eu falei assim, não, meu querido, você vai deixar de pagar 2.500 de mortgage, você vai receber para morar e ainda receber 300 dólares. Agora, o que você faz? Você tira 2.500 do bolso. Aí ele, mas agora o juro tá alto. O que tem o juro tá alto? Não, o juro não tá alto. Muita gente esquece disso, né? Juro alto é 15% de 1986. Exatamente, mas aí eu vou na dele. Que o juro tá alto. Meu filho, investimento é o que isso te dá de retorno. Não tem mais nada. Muita gente não consegue interpretar texto sozinho. Quando a pessoa escuta só a mídia da direita, sabe o que acontece? Ela só pensa igual o povo da direita. Quando ela escuta a mídia só da esquerda, ela só pensa igual a pessoa da esquerda. E esse é o mundo que a gente vive hoje, sem interpretação, sem ser objetivo, sem ser independente. Quando a pessoa fala, o Bitcoin caiu demais, de onde você tirou isso? Você leu onde, certo? Ou o dólar tá depreciando a 8% ao ano porque a gente está imprimindo dinheiro. Ótimo, qual que é a base? Existe, o Putin recentemente falou isso, entendeu? Numa conferência. Então, isso vale para juros. E eu tenho uma tese que eu me questiono. Para você que está aí, é melhor comprar uma casa barata com juro caro ou uma casa cara com juro barato? Então, no fritar dos ovos, se você comprar uma casa mais barata com juro caro, com certeza seria a melhor saída, porque o juro vai abaixar.
Você pode refinanciar quando você quiser, né? Pode refinanciar quantas vezes você quiser. E se o juro baixa, gente, eu quero que vocês lembram que juro baixo, eu comprei meu primeiro apartamento, meu primeiro empreendimento foi 1 mês antes de eu casar. E eu e meu marido compramos um apartamento, o nosso juro foi excelente. Gente, crédito excelente, tudo excelente. Top de linha. Não era Ninja, não, era Prime. Era Prime. Meu juro barato era 6,4. Cara, o pessoal esquece disso, que no Brasil eles pagam quanto no cartão de crédito? Não, cartão de crédito é 27 ao mês. Ao mês. Ao mês. Ao mês. Quando eu falei com eles... Não, você sabe o que eu fico puto da vida aqui na terra do Tio Sam? É que o cara chega... Aí sabe o que ele faz? O cara me vai comprar um Hyundai Sonata com 150 mil milhas financiado pelo um banco que ele paga 20% a um ano nesse negócio. Porque acaba sendo 1% e uma cora por mês. Aí quando ele tem a oportunidade de comprar um imóvel... Comprar investimento de imóvel aqui, tá? Porque a gente consegue financiadoras para investimento até com 9,95 agora por cento de entrada. E o maravilhoso, que é diferente do Brasil. Eu vou dar uma matemática simples, tá? Você compra 9%. Se tá te dando um cap rate de 15%, que é um yield, um retorno de 15%, você tem 6%. Você tira o custo operacional, depreciação, amortização do negócio. Cara, te sobra ali ainda 3% mais apreciação do asset ainda, mais apreciação do ativo. Mas eu tô para te falar que no real estate ainda é melhor. Porque Sim. a maioria, os meus cálculos para os meus investidores... Não, é isso que eu tô falando. É uma média de 0,8 a 1,2 no retorno do seu dinheiro investido. Então, quando eu vou fazer esse cálculo, eu falo... 1,8, 1,2 o quê? Não, 0,8% ao mês. Ao mês. Ao mês. Aqui. No seu dinheiro investido. Isso é considerado um bom investimento. Você tá louco pra caramba. Em dólar? Isso aí, esquece, filho. Então, eu tô dentro. Vamos conversar depois aí. Então, o que acontece? Isso é considerado um ótimo Renda investimento. passiva ou é flipping? Passiva. Flip, gente, é development. Flip é uma coisa Flip é igual tomar banho. É assim, ó. Você tem que estar tomando banho o tempo inteiro para ficar cheiroso. Exato. Agora, o passive, você sempre vai ter o real estate. Outra coisa que você falou, que vai perder. Uma coisa que eu aprendi, gente... Vai perder quando você vende. Exato. Eu ouvi essa frase e não sai da minha cabeça. Você não perde se você não vende. Estoques, casa. Eu segurei 2 propriedades. Maria segurou várias propriedades. Na época que a gente nem aguentava pagar mortgage. Minha mãe. Difícil. Isso. Eu comprei 2 famílias de 280, 3 famílias de 310. E assim, eu morria para pagar. Mas meu marido, a gente falou, nós vamos pagar, nós não vamos perder. Nós vamos perder. Agora as casas estão valendo 1 milhão, 900 e tal. O equity... Tá quase quitada. Então, quer dizer, eu perdi. Ela chegou a valer 100 mil uma época. Ela chegou. Sabe o que o Warren Buffett fala? Que o mercado, ele é o seu vizinho psicopata. O seu vizinho psicopata, ele acorda um dia, ele ama a casa dele. E no outro dia ele odeia. Então no dia que ele odeia a casa dele, ele vai lá na cerca lá e vira pra você e fala: Geisa, eu odeio essa casa, quero vendê-la pra você hoje por 100. Aí você pega. Aí você vira e fala: cara, ok, perfeito, te dou 100 na sua casa. Você sabe que a casa vale 200. Aí no outro dia ele volta pra você: Geisa, eu amo essa casa, quero comprar de novo. Vendo por 200. Pronto. Esse é o mercado, entendeu? Então ele fala... Você perguntou do meu empreendedorismo, esse é meu empreendedorismo. Eu quero fazer melhor o que você está fazendo. Enquanto tiver gente irracional, psicopata, que não consegue entender o que ele está fazendo... E recentemente teve um estudo muito interessante sobre retorno de capital investido em conta de ações. E eles descobriram que os melhores retornos nas carteiras de investimento estavam de defunto. Sabe por quê? Ele não faz nada. Não mexia. Não mexia. O defunto teve o melhor retorno do que o que tá vivo. Do que o day trade ou o trade porque normal. Ele compra e deixa lá e o trem rende. Mas você sabe, e isso foi o que falou. Imagina quem comprou propriedade em Cambridge, 1995, 96, 97. Somerville, gente, ninguém queria morar em Somerville. Era Slummerville. Não, até Lynn. Não, Lynn agora subiu, gente. Não subiu pouco, subiu mais do que... Praticamente tá fora da casinha. 100% a mais em coisa de 4, 5 anos. E pra você que segue a gente aí no Brasil, faz um Google depois, que você vai entender o que a gente tá falando. Tá, avó, você que me acompanha, porque tadinha, minha avó acompanha de vez em quando, eu tenho que explicar pra ela. Depois você põe o nome do link, você vai ver. Não, é interessantíssimo isso. A casa em Lynn, por exemplo, eu comprei. Aliás, eu amo real estate, tá? Comprei uma casa em Lynn por $300 mil na época. E agora a mesma casa...
vende por 700 mil. Mais do que 100%. Gente, fora o aluguel. Em quanto tempo? Foi em 2014. 2014. Então, fora assim, o aluguel, que o aluguel... Não, você tem a casa ainda? Eu dinheiro. Eu vendi ela pro meu irmão. Ah, tá. Então, seu irmão sortudo, hein? Mas eu vendi ela no preço bom, gente. Tá? Então você engatou seu irmão, né? Então eu tô zoando. Não. Eu nunca. Minha filha, eu dou prejuízo. Não dou prejuízo. Muito menos em irmão. Tô zoando. Muito menos em irmão. Irmão é o que a gente quer pagar primeiro. Senão a mamãe sai de onde ela tá e bate em nós. Então, mas o investimento, só para ter ideia, 110, mais ou menos 110% a mais do valor que estava. Ou tanto que... Gente, é absurdo o que você pode ter com o real estate. E se você está agora, aquilo que eu falei, é só $300, só $400, ou só 500, quanto você pôs para investir? Se você pôs, eu pus $15 mil para investir. gente, o normal é você pegar $150 de investimento de volta. Que não, e o retorno no seu 1% ao mês. E aí muita gente esquece disso, né? Porque o retorno do capital investido do seu primeiro investimento, da sua primeira casa, que é FHA, o negócio que você compra, você é de 2 ou 3 famílias, é lindo. Não é nada, é maravilhoso. Gente, é para isso que a gente vai ter, assim, uma classe inteira. Mas foi muito legal. Geise, então você aprendeu inglês no dia a dia. Você soltou vários fatores que levam o imigrante a ter sucesso aqui na terra do Tio Sam, que eu nem parei, porque a conversa tá tão gostosa. Mas eu quero... 2, tá? eu quero parar aqui agora e eu quero pensar o seguinte, tá? Vamos tirar aqui agora uma parte educativa para quem está acompanhando a gente. Para a pessoa que pensa em comprar um imóvel de investimento, ela está do outro lado do mundo. É difícil comprar uma propriedade em Boston? Explica para mim como é que funciona um trem desse. Eu sou empresário lá em São Paulo. Então, vamos supor que eu sou empresário de sucesso, eu tenho minha renda, pago meus impostos no Brasil, porque não tem como correr da onça. Como é que eu invisto em casa em Boston? Você não pode ter vantagem se você não tem deveres. Assim, como que eu invisto aqui para mim comprar casa para estudante? Você pode comprar casas aqui com financiamentos dos Estados Unidos. Isso mesmo. Dos Estados Unidos, usando o seu income, a sua renda. A sua renda do Brasil, o seu crédito do Brasil para comprar aqui. Sério? E sabe, agora, antigamente era mais caro, agora até com 20%, 30% de entrada você compra um imóvel aqui. Lógico que é mais caro o imóvel do que no Brasil, mas ele te rende muito mais. Não, e a segurança de Boston, né? Você vem falar para mim que a Harvard vai parar de existir? E a biotecnologia, Boston... MIT, tudo quanto é coisa de tecnologia está vindo daqui. Ou escolas excelentes. Não é uma escola excelente. São várias. São várias. E é perto de tudo. E fora de business. Você se arrepende de não ter saído do hospital? De não ter saído? De ter saído. De ter saído. Mas de jeito nenhum. Um ano depois que eu estava no real estate, eu conversei com a diretora do hospital. Eles, assim, quando o meu papel estava para voltar, eles queriam me contratar e, assim... o dobro do meu salário. O que você fala? Seu papel? Que papel? Desculpa, carteirinha de trabalho, social. Explica pra minha avó aí. Aí, como que voltou? Eu era ilegal. Eu era gente boa, eu só não tinha papel. Não existe ser humano ilegal, você estava indocumentada. Eu era gente boa, legal, eu só era indocumentada, exatamente. Então, aí, com isso, eu não podia trabalhar em empresas que contratassem só tudo fichado. Então, o real estate, eu era fichada, mas quando eu entrei, eu era fichada. Entendeu? Aí depois eles não pediram para renovar. Não, o negócio foi rodando. Aí não pediram, eu não dei. Não pediram, eu não dei. Uma coisa eu aprendi, gente, responde o que te pergunta e dá o que te pede. Coisa que brasileiro não consegue fazer. Eu tô aprendendo. Caramba, cara. Demais. Eu vou falar um negócio pra você, eu trabalho com muito mineiro. Nada contra vocês, mas vocês gostam de contar uma história, gente. Você não viu o tanto de história que eu já contei? Mas tem um caos por causa do caos. Eu falei, cara, corta, vambora. Porque eu trabalhei com muita gente em Nova York, então eu fui educada, tipo assim... Straightforward. Eu fui educada a ser sem educação pro resto do mundo, né? Porque em Nova York é o seguinte... Direto. Tá onde? Ok, entrega, pronto, ok, vambora, próximo. Tá, ok, legal, vambora então. Você é do tipo que não fala nem oi. Assim, o que você quer? Como eu posso ajudar? Tem um negócio que muita gente... tudo bem? Bom dia. Eu falei, sinceramente, você tá preocupado se eu tô bem de verdade ou se só tá falando de formalidade? Vambora. Vambora. Mas às vezes eu lembro, né? Falando, você tem que falar bom dia, tudo bem, porque senão... De vez em quando eu peço o que eu pedi, aí depois eu vou lá e falo, bom dia. Eu também.
Mas o meu cérebro é muito rápido, Thiago. Bem isso. Então, às vezes, eu tô falando uma coisa e eu já tô pensando em outra, eu começo a mudar já antes... E já foi pro pau. Pro pau. Mas eu não arrependo, não. Não se arrepende. Não. E assim, nessa jornada sua, nesses últimos anos do real estate, qual que foi a parte mais satisfatória? Porque você passou uma perrengue gigante. Você entrou no meio daquele short sale. Meu marido teve que me manter por uns bons anos. Eu não fazia dinheiro, só trabalhava. Trabalhava muito, 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 muito. Muito mesmo. No short sale vocês não fizeram dinheiro? A Maria fez porque ela já estava no tempo. Eu ainda estava começando. Então, assim, era mais difícil. Eu fazia várias transações, só que demorava, às vezes, 1 ano e 2 anos. Não, fala não. Eu nunca te contei, mas eu vou contar para quem está acompanhando aqui o motivo por que eu saí fora do mercado de real estate. Em 2012, eu estava no fundo de investimento do MIT e chegou uns pitches lá e os caras tentando fazer flipping, levantar dinheiro para flipping. Eu falei, sou brasileiro. Tenho conexão brasileira, só preciso de levantar dinheiro, faço short sale. E fui trabalhar com uma realtor muito enrolada. Não quero citar o nome, mas se ela estiver escutando isso aqui, ela sabe que ela literalmente fudeu a minha vida. Por quê? Eu pedi demissão do meu trabalho, fui trabalhar com essa pessoa por 1 ano. E eu passei muito tempo na corte de Middlesex. Eu virei um mestrado de probate. Aprendi tudo de probate. Eu e o Elcimar, meu sócio, criamos um algoritmo que a gente conseguia minar todas as informações da corte de probate para saber se a pessoa que veio a óbito tinha imóvel ou não contra o Mass Land Records. Então a gente escreveu o código, a gente entrou lá dentro e aí eu comecei a correr atrás de short sale. Era isso que eu estudei, gente. Pra fazer e aí eu fazia short sale e quando eu conseguia a propriedade eu tinha que arrumar o dinheiro. E até arrumar o dinheiro... Naquela época não tinha gente para comprar. Não tinha, o pessoal não queria. Tinha medo. Na melhor época o pessoal não queria. E foi quando eu e Maria compramos a maioria das nossas e aí eu fui fazer e a galera não queria e eu pegava e tinha que correr atrás de dinheiro. Quando eu consegui o dinheiro, a nota promissória já tinha sido vendida para outro banco. Aí para começar a renegociação, tudo de novo. Gente, vocês não estão entendendo o quão trabalhoso é. Mas vale a pena. Então, assim, você não continuou no ramo porque você já começou... com alguém que talvez não estava fazendo corretamente, ou então não estava fazendo do melhor jeito, pensando no que pode fazer. Como eu trabalho e a Maria trabalha sempre pensando no cliente, a gente não estava pensando no lucro imediato. Só que todos esses clientes, todos, sem exceção, que perderam a casa, que infelizmente perderam alguma coisa, quase todos, aliás, não vou falar todos porque a gente não generaliza, compraram casa de novo agora. Com quem? Conosco. Sim. Porque a gente não pensou nele, ele está perdendo. Não, a gente pensou nele como ser humano. Então, o trabalho vem para prestar serviço. O dinheiro é consequência. Cara, isso é essência. O dinheiro é consequência. Esse aí é o segredo de ter sucesso na terra do Tio Sam. Quais um dos fatores que leva o imigrante a ter sucesso na terra do Tio Sam? Literalmente, você resumiu, você sabe o que é? É a humildade de servir ao próximo. Eu acho que eu tô procurando o adjetivo certo para isso, mas assim, é servidão mesmo. Porque a partir da hora que você serve, multiplica, né? E é servir sem esperar de volta. Sabe por quê? Porque nem todos vão encarar o que você faz como uma coisa que foi bom para eles. Acha que vai ser talvez vantagem para você. Mas não importa o que você faça, faça por você, não faça pelas pessoas. Porque o sucesso, o meu sucesso, é eu que meço ele. Não é a pessoa de fora, não. O meu sucesso, eu meço ele todo dia, o que eu tô fazendo, como eu tô fazendo, para quem eu tô ajudando. Então, dinheiro vem com isso? Vem. Mas não é o que vai determinar o meu sucesso. E o meu sucesso é contínuo. Eu não cheguei, eu tô no sucesso. Não tenho sucesso, eu estou no sucesso. Certo. O tempo inteiro. Então, o sucesso para mim é ter a cabeça limpa, saber que eu não passo em cima de ninguém, é saber que eu estou ajudando, não estou atrapalhando, eu estou falando do meu coração. Isso. Se eu for para me atrapalhar, eu prefiro nem fazer. Nem fazer. A gente teve uma entrevista agora numa revista no Brasil e quando eles perguntaram sobre esse negócio de investimento, eu fiquei abismada. Tiago, tinha 4 pessoas na área de gravação. Todas as 4 ficaram assim, quando eu comecei a falar como é que podia investir aqui, Porque muita gente não tem esse conhecimento, né? Gente, aí eu fico assim, meu Deus, é tão fácil. Vão fazer isso, vão fazer aquilo. Então, eu quero ajudar outros a chegar onde... Meu lema é receber para morar. E não pagar para morar. Sim. É receber para morar. Esse é o meu intuito, esse é o que eu falo para os meus sobrinhos, para os meus clientes, e é isso que eu quero que eles façam. E não tem um investidor que conversou conosco,
que sentou conosco lá, fizemos a programação para eles, e eles estão agora que estão pagando aluguel, que estão pagando mortgage. Sim. Todos estão vivendo, recebendo para morar. Isso é maravilhoso. É sua renda passiva. Produção, ó, já vai fazer o cadastro aí já, ó. É isso Depois aí. dos 18 anos você já pode comprar. É legal. Tá? Você tem 18? Tem 18? Tá no Brasil, quer comprar, tem dinheiro, quer investir, quer vender uma propriedade. Outra coisa, se você compra uma coisa no Brasil ou em outro lugar, às vezes o retorno que vem, vem tanto, eu pago cash, eu pago tudo em dinheiro e tal. Aqui... Não compensa. Mesmo com investimento de financiamento, o que você investe lá, você pega aqui 1% ao mês. Não, e outra, aqui você tem uma às vezes um pouquinho uma função menos, muito grande em contabilidade, que é interest expense. Você não quer também. Menina, não é só isso, não. Outro dia a gente falou sobre o negócio de casa e uma pessoa falou assim, que palhaçada. Você vai pagar por 30, 40 anos uma casa e no final você vai pagar 2 casas. Aí eu falei, o que eu penso é o seguinte... Você, em 40 anos, você vai pagar realmente 2 casas, tá? O financiamento é realmente mais ou menos isso aí. Mas às vezes você pode financiar em 15 anos, enfim. Não, nem tô pensando nisso. É. Deixou os 40, pagou as 2 casas, excelente, mas você tem uma. E você pagando aluguel, você vai pagar pelos 30, 40 anos a mesma coisa ou mais e não vai ter nenhuma. E além disso, você tem um asset, você tem uma propriedade, você tem um aluguel, você tem tudo que você pode tirar no seu income tax. Você está pagando a sua propriedade e o que você está pagando de juros é descontado no seu imposto. Até $500 é genial. Não, muito bom, faz a diferença enorme. Então, assim, eu quero que as pessoas saibam sejam educadas, aprendam. Então a gente vai fazer um masterclass para a gente chegar lá, Vamos, porque sim. a gente vai chegando no final aqui e é muita informação para um podcast só. Muito. Gente, eu tô assim... Não, ainda bem que teve o Bordeaux aqui hoje, porque é muita informação para uma cabeça só. E olha que eu achava que eu sabia alguma coisa, mas aprendi muito aqui hoje. Menino, se eu não posso começar a falar, senão não para. Não, mas é muita informação, informação relevante. E eu gosto de saber que a gente pode fazer isso com as pessoas. Eu te expliquei mais cedo, né, sobre o projeto, o porquê do podcast. E você tem passado muito tempo no Brasil. Eu chego no final aqui, uma das coisas que eu tento responder é a diferença de como a gente trata wealth in the US and wealth in Latin America, wealth in Brazil to be specifically. And rich in the US and rich in Brazil, 2 different things. Totalmente. Quando a gente traduz rich de inglês para português, literalmente a tradução é... Rich, rico. Rico, né? Rico. Quando a gente coloca no Google lá wealth, de inglês para português, a tradução é... Riqueza. E as duas coisas, rico e riqueza em português, tem a ver com o quê? Com dinheiro, tudo dinheiro. É você ser rico, é ter bens materiais ou bens... E aqui nesse estado, em Massachusetts, né, onde a gente vive, riqueza é uma coisa bem diferente do Brasil, né? Você vai em Winchester, uma pessoa que tem uma riqueza, você nem percebe que ela tem... Aliás, quando você anda na rua, você não percebe quem que é wealthy, ou quem tem essa riqueza, ou quem não tem. Porque... Na verdade, você percebe quem não tem, né? Menino falou tudo. Você percebe quem não tem. Quem quer mostrar que tem, não tem. Tem alguns que não, mas a maioria. Então, o que acontece? E nós não estamos falando de brasileiro só, não, gente. Não, em qualquer raça. E assim, eu acho que os brasileiros, na verdade, é o que mais estão aumentando o wealth. Sim. Eu acho assim, tem uma porcentagem de brasileiros que estão... latinos em si. Eles querem... Olha, e a gente só está começando. Compram casa é latino. E a gente só está começando. Só está começando. Porque eles sabem do valor do que isso está trazendo. A gente tem imóveis. Do crédito, de tudo aqui. Porque aqui vale mais você ter crédito do que ter dinheiro. Então, isso vale a pena. Então, querendo ou não, o wealth para essas pessoas é completamente diferente. Eu vejo lá no Brasil, quando eu pensava em alguém rico, que tem muita riqueza, assim, eu pensava automaticamente... cara dos boi. Fazenda, ou então é casa aqui, casa ali, casa na praia. Para mim, isso que eu enxergo lá. Aqui, não. Pergunta para você hoje. O que é riqueza para Geisa em 2022? Qual que é a definição de riqueza para você?
Olha, eu acho que paz de espírito, saber que eu estou fazendo o meu melhor para eu poder deitar no travesseiro e dormir. Então, isso para mim, porque tudo que eu fizer, por mais que eu tiver dinheiro, se eu não tiver essa consciência limpa, para mim não vai valer. Porque o dinheiro, se ele estiver vindo de um jeito que eu não vou estar dormindo bem, para mim não é. Para mim não vai ser. Então, saúde, família, para mim isso é o wealth. Para tudo isso, eu preciso sim ter o dinheiro. Preciso, mas isso não é o meu wealth. Porque o wealth, Thiago, não é só dinheiro. O wealth é saúde, o wealth vai no social, que é pessoas, comunicação. O wealth é você ter disposição. Então, wealth não é só dinheiro. É a qualidade de vida que a gente dá para os nossos filhos. É tudo. É o acesso à medicina que a gente tem. Tudo. Gente, olha, eu me considero, mesmo se eu não tivesse dinheiro, ou quem aqui supostamente não tem wealth, tem. Porque quem aqui chega não pode ter o seu próprio carro? Quem aqui que chega não pode tentar ter a sua casa? Não pode tentar ter... Gente, mas vai muito, muito além disso, né? Muito além, mas muito além. Mas isso aí da riqueza, isso aí aqui, o wealth é você ter muito mais que isso. Então, ter só isso não basta. Então, ser um imigrante rico vai muito além do que o cordão de ouro com um pezinho de Você pode de ter cavalo, tudo isso, mas... Pode ter tudo isso, mas é muito mais muito do que mais, isso. Muito e mais. esse foi o intuito de ter criado esse podcast. Porque tem muito charlatão aí fora, vendendo classe de como ficar rico, andando com Prada, com jato alugado, se achando a última bolacha do pacote, empreendedor de palco, várias histórias aí que a gente não precisa nem citar o nome, né? Então, eu acho que a ideia é essa, não tem caminho curto, não tem atalho. Não. E espero que você escutou aqui bastante insights, e se você não prestou atenção nos insights, volta. Eu não tive a oportunidade de parar e congelar ali, igual os últimos episódios, mas assim, tem muita riqueza nessa história da Geiso. E para você que tem interesse em aprender mais sobre imóveis, segue ela, curte, a gente vai colocar o canal aí, tá aqui embaixo aqui. Se você curtiu, me segue também. Se você tem alguma sugestão de como a gente pode melhorar esse podcast, me manda, comenta, que eu estou aberto, eu sou um projeto em evolução. Geiso, todos nós, meu filho, quem não sabe algo que não pode ensinar e quem sabe tudo que não pode aprender. Eu sei que eu não sei, tô aprendendo. Cara, muito obrigado por tirar essa hora de estar aqui comigo. Eu sei que a sua agenda é super, super, super busy. Mas para você, gente, sempre tem um tempinho, minha filha. E também para falar sobre minha paixão, porque isso eu quero que outros possam fazer a mesma coisa. Segue ela aí, que ela divide isso, hein? Divido tudo. Segue. Geise, obrigado por tirar essa hora. Obrigado, meu querido. Boa noite. Boa noite para você também. A gente muito vai fazer obrigado. O próximo. Vamos sim. Vai ter que ter parte 2, parte 3 ou então um webinário, isso gente, aí. alguma coisa. Isso aí. Obrigada. Imagina. Foi um prazer Boa estar noite, com gente. vocês. Boa noite. Até a próxima. Tchau. This is the Thiago Prado Experience.